acalmando a mente, harmonizando os corações. E pedindo amorosamente a Jesus que Ele nos abençoe neste dia. Que Ele traga do mais alto toda a compreensão que necessitamos para esta palestra. Que possamos usar no dia de hoje todo o conhecimento que nos será passado para o bem, para o próximo. Que Maria nos proteja com seu manto de luz. Proteja toda esta casa e todos que nela estão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vou falar um pouquinho sobre o alinhamento, né, de planetas, de estrelas, o quanto que isso daí impacta nas nossas vidas, no nosso humor, na questão dimensional, também acaba impactando. E também a vida de alguns seres que pegam carona nesse campo de energia que possibilita que eles se adensem e consigam se manifestar aqui no nosso mundinho. Tá? Vamos ver. Bom, primeiro falando um pouquinho das questões de astrologia, não sei o quanto que vocês conhecem sobre isso. vejo todo dia. Você vê o horóscopo todo dia? Eu não vou dar uma aula de horóscopo aqui, tá? Mas só para a gente conhecer um pouquinho alguns símbolos e o que significa cada um deles, né? Como a gente está falando de alinhamento, né? O alinhamento seria conhecido como stellium, né? Quando você tem 3 ou mais planetas ou estrelas alinhadas e elas fazem um campo gravimétrico, ou seja, um campo de atração, e puxa a energia, e essas energias podem ser positivas ou negativas, mas elas causam essa canalização energética, okay? A nível astral, consequentemente, tudo que está na linha, né, acaba sendo influenciado, positiva ou negativamente. Aqui só para a gente ter uma ideia, aqui é um mapa astral, né? Aqui é um desenho de mapa astral, e o externo seria o quê? O alinhamento de vários planetas numa mesma casa, né, astrológica, e esse alinhamento propicia o quê? Que aconteça alguns fenômenos, tá? Inclusive de mudança mental, de mudança energética, isso acaba causando. Não concordo muito com o que alguns horoscólogos não gosto desse nome, porque astrólogo também é outra coisa. O alinhamento igual que está acontecendo agora em relação a isso aí, né? Sim. É que sempre há alinhamento, tá? Só que tem alguns alinhamentos um pouco mais fortes, né, e outros mais tênues. Nós passamos por um recentemente, não passamos, estamos nele ainda, né, que vai demorar um pouco os efeitos dele, não é isso? Aqui só fazendo uma listinha, né, dos símbolos astrológicos, né, dos planetas, tá? E a sua correspondência aos signos. Okay? Lembrando que tem esses 2 símbolos aqui, que isso aqui tem a ver com a Lua, tá? Isso aqui tem a ver com a Lua. Tudo bem? Então, muitos dos desenhos, inclusive que a gente faz, principalmente em psicografia, a gente não percebe que está captando a energia de um planeta, ou às vezes do seu próprio signo. Você não percebe. Às vezes alguns de vocês fazem uns desenhos, principalmente em psicografia, fazem um desenho e não sabem muito bem de onde está vindo. Via de regra é a concentração de alguns planetas, ou sobreposição de energia planetária. Vocês não percebem que fazem isso. Horóscopo não tem alguma coisa a ver com a realidade? O quê? Horóscopo? Horóscopo não. Astrologia. Horóscopo é uma leitura que você faz. Eu não gosto muito de horóscopo, mas tudo bem. Respeito quem quer. Eu não gosto de horóscopo. O problema é quem lê. A astrologia é uma ciência muito antiga, tá? Ela é muito antiga. E foi usada, né, por muito tempo para fazer previsões ou para trabalhar com esses campos de energia.
E atualmente você tem até computadores, você tem sistemas, né, que você coloca algumas informações, você dá dia, hora, exato, né, ele traça automaticamente seu mapa astral. Nem precisa de uma pessoa hoje mais para fazer essa leitura. Tá? O problema é que, por mais que você use o computador para fazer essa leitura, ela não dá uma leitura correta. Tem que usar outros parâmetros, que não é somente uma questão técnica. Para mim, ler a astrologia não é só uma questão técnica. Tem outros campos vibracionais que influenciam para aquela leitura mais adequada. Então, muito do que a gente lê em jornais, né, ou na própria internet, com relação a previsões do que vai acontecer, aquilo lá foi feito de uma forma muito técnica. E a astrologia, para mim, não é uma ciência muito técnica. Tem outros campos que envolvem o campo mediúnico da pessoa, envolvem o campo vibracional, tem vários outros fatores que não são levados em conta no caso. Não é fazendo um cursinho de astrologia que você já resolveu a situação. É que nem médium. Para você ser um médium razoável, demora no mínimo de 10 a 15 anos. Médium razoável. Então não é fazendo um cursinho de final de semana que você... Tem até cursinho na internet, vocês já fizeram? Faz um cursinho. Bom, aqui a gente está falando um pouquinho desses nodos lunares, né? Que tem um impacto muito forte, que é aquilo que a gente chama de cabeça, né, e cauda do dragão. E aí precisa ver o quanto que esse campo lunar acaba interferindo na gente. Interfere, porque a Lua está pertinho de nós. Tá? Então, dependendo de como ela está mais próximo ou menos próximo de nós, ela acaba interferindo, tá, no nosso humor, no nosso campo de energia. A gente tem uma interferência direta da Lua, porque a Lua está bem pertinho de nós. Quando ela se alinha com outros planetas, aí o negócio é muito mais forte. Tá? E acaba mexendo muito na nossa instabilidade, principalmente quem é médium. O médium pode ficar doidão por causa desse negócio aqui, ó. E acha que é dele mesmo, eu sou assim mesmo. Não é, e não está percebendo que está sofrendo influências muito fortes de campos de astros, né? Ou seja, de planetas ou de satélites. Então esse campo que a gente chama de campo magnético, eletromagnético, influencia terrivelmente no nosso dia a dia. Uma casa como a nossa, certo? Ela tem alguns, não tem antena, mas tem alguns canalizadores de energia para catalisar o quê? Energias planetárias, tá? De alinhamento, que propiciam o quê? Alguns tipos de trabalhos aqui dentro. Principalmente nos trabalhos da roda, Quando você tem que fazer o quê? Aqueles mergulhos bem profundos que você vai acatar uma entidade, você precisa de energia densa. E da onde vem essa energia densa? O médium não consegue gerar isso. Também não. Você tem que pegar a energia de algum planeta que esteja perto. Seja o que a gente chama de energia negativa. E aí nós temos os catalisadores que ficam aqui em cima, que faz essa conexão e pega normalmente no chakra coronário do médium. E aí faz o que com o médium? Afunda ele. Aí você consegue pegar a entidade com facilidade. Principalmente quando a gente dá aqueles pulsos e fala, chama o seu Exu. E Exu nada, você pegou a canalização e tum, empurra você lá para baixo. Assim. Então, a manifestação das entidades de Umbanda, principalmente as entidades mais densas, elas só são possíveis se houver uma canalização de alguns planetas. Aí você canaliza e puxa e empurra. Senão o médium não consegue fazer isso. É questão de densidade, pessoal. Densidade vibratória. Não tem outro jeito. Por mais que você fale, não, eu consigo incorporar com facilidade, a incorporação que você está fazendo, ela está ligada a uma conexão de algum planeta que empurra você ou puxa você. Da mesma forma que a gente pede, ó, vamos fazer a canalização da grande fraternidade branca. Legal. Como é que eu vou para lá? Como é que eu vou? Como é que eu elevo o meu campo vibratório? Novamente, você precisa de uma canalização de energias mais sutis que puxe você. E como é que faz isso? Tem que ter planetas que fazem essa conexão e faz um campo de atração. É um campo de atração. Aí você tem mais facilidade e você eleva o seu campo de vibração. Então, muito do que acontece numa casa como a nossa, principalmente na desobsessão, tem a ver com esses alinhamentos. Ou canalização
canalização de energias planetárias. E tem canalizadores que ficam em cima da casa fazendo exatamente esse contraponto, para ajudar o médium a ser mais eficiente, ou para pegar entidades, ou para trabalhar com campos mais sutis, independente se é na desobsessão, pode ser na energização, e na marca também acaba sendo um processo muito similar. Porque por mais que nós queiramos modular muito rapidamente a nossa energia para acessar uma entidade, nós não conseguimos. A gente precisa de um ingrediente externo para fazer essa mudança vibratória. Aí você fala, não, vem uma entidade que me ajuda a mudar. Sim, eu entendo que essa entidade vem me ajudar, mas só ela, muitas vezes, ela não consegue. Então ela precisa de um canalizador, porque nós somos muito... deixa eu usar uma palavra mais leve. Somos muito rudes, ou seja, muito... É isso. Então, às vezes, fica difícil uma entidade que queira, sabe, fazer essa mudança vibratória em nós, muitas vezes a entidade não consegue fazer isso conosco. Então, ela tem que pegar como se fosse um chuveirinho de energia, certo? Que vem com essas canalizações para elevar ou para afundar a gente, dependendo daquilo que você queira fazer. O trabalho mediúnico pode ser aqui, na desobsessão, na máquina, na energização, independente do que você queira fazer. Estou falando na nossa casa porque a gente está aqui, mas em qualquer outra casa acontece o mesmo processo. O processo é muito similar. Não interessa se é um terreiro de umbanda, se é uma casa espírita, se é uma igreja evangélica, tá? Tanto faz. A diferença não tem nenhuma diferença nesse sentido. O processo é muito similar nos casos. Vocês entenderam um pouquinho aqui essa questão? É curso? É curso só subir a escada. Para fundar, para qual finalidade? Tá? É que você não trabalha aqui, né? Então, quando eu falo afundar, o pessoal já sabe. Quem trabalha aqui já... Porque você precisa de energias mais densas, dependendo da entidade que você vai tratar. Você não consegue. Tá. Então, como é que você adensa a sua entidade, a sua energia? Vou pensar, vou magnetizar para você adensar? Você não vai conseguir fazer isso. Você precisa de uma ajuda externa. Normalmente vai encostar uma entidade, mas porque nós somos muito rudes ou muito rústicos, né? Essa entidade, mesmo ela querendo nos ajudar, não é possível. Ela não consegue passar algumas barreiras que nós colocamos. Aí usa uma barreira, usa uma energia um pouco mais forte, que são energias planetárias, aí afunda a gente com facilidade. A gente vai para o fundo dela. Rapidinho. Pensar em sentimentos trevosos ajuda nessa hora. Raiva, tristeza, ódio. Ajuda. Eu não recomendo muito fazer isso, mas ajuda. Se você usar ou pegar, né, algumas coisas mais densas, né, lógico, sua energia vai adensar. Mas mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Dependendo da entidade que você vai capturar ou a entidade que você vai tentar trazer, não é o suficiente. Você precisa adensar mais ainda. E nós sabemos que o umbral tem várias faixas, né, ou vários níveis vibratórios. Então as entidades que estão mais, sabe, na superfície do umbral, é fácil você pegar. Só você adensar um pouquinho, pensar um pouquinho mais negativo, você chega. E as que estão muito profundamente, não dá. E às vezes o médico, pode reparar que às vezes o médico tem que, não é bem se sacrificar, mas tem que ficar se concentrando bastante, sabe, para adensar bastante a energia, porque senão você não consegue fazer o campo magnético para trazer a entidade. Principalmente quem trabalha com entidades mais à esquerda, sabe o que a gente está falando, gente. Precisa adensar. Não é assim? Carol? Depende de como você olha, pode ser canalizado dessa forma. Vocês entenderam um pouquinho aqui essa cabeça do dragão e a cauda do dragão? Como é que funciona isso um pouquinho? Com relação à lua. Tá? Aqui é um pouco... quando você, né, ou o seu signo, né, pode-se dizer assim, está no momento da cabeça do dragão, ou você nasce, né, na cabeça do dragão, e todo mundo tem a cabeça e tem a cauda. Todo mundo tem esse ponto. Tá? Não se preocupa com isso. Tá? Eu estou falando que todos nós, para melhorarmos, nós temos que seguir o que está na cabeça do dragão.
Isso para nós melhorarmos, para nós evoluirmos. Só que a maioria de nós não gosta disso. Fica onde? Preso na cauda do dragão. Porque isso daí é o karma, é aquilo que você é, certo? E você não quer mudar. Você fica preso lá. Você quer fazer um movimento positivo de crescimento espiritual, de desenvolvimento? Você tem que largar o que você é e você tem que ressignificar, ou seja, se transformar. E a transformação está onde? Na cabeça do dragão. Está lá que está a transformação. Porque a maioria de nós não gosta de ficar lá. Não gosta, porque é incômodo. Você tem que mudar. E é interessante que tem um monte de planeta querendo te ajudar, vibratoriamente, na cabeça do dragão. E tem um monte de planeta segurando você na cauda. Fica nas duas pontas. Para nós é mais confortável, fica lá na cauda. Eu não preciso mudar. Eu não preciso, sair da minha zona de conforto, porque é o que eu sou. Ou o que eu sempre fui, em várias existências. Eu não estou falando dessa. Você vai carregando uma montoeira de existência e fica lá preso na cauda do dragão. Agora, você quer sair dela? Você quer evoluir? É isso que você quer? Então vai na cabeça. E daí? Você tem que mudar. Não pode pensar. E a hora onde cai. Isso incomoda a gente. Isso incomoda a gente. Nós não gostamos disso. Vocês nunca fizeram o mapa astral de vocês? Já. Repara que esses símbolos sempre aparecem. Os dois símbolos aparecem. Aparece uma ponta e outra. Diz que até o símbolo tem a ver com o que você vai trazendo, né? Você vai Sim, acumulando. Aqui, ó. Aí é o símbolo dele. Tá? Isso é a cabeça do dragão. Como é que eu vou? Ou seja, é aqui que você tem que ficar. É aqui que você tem que trabalhar. Só que isso daqui vai te incomodar pra caramba. Porque isso daqui é mudança. Isso é mudança. Isso é mudança. Não é mais o que eu era ou o que eu sou. É um novo ser. Você tem que trabalhar isso. Isso nos incomoda demais. Nos incomoda demais. Não é que surge aquela expressão morrer para a matéria e nascer para o espírito, né? Sim. Que nós não conseguimos aceitar muito bem. Mas todo desenho astral, né, ou astrológico, sempre vai ter esse símbolo. Um na cabeça, né, e outro na cauda. Sempre vai ter essa posição. Sempre vai ter essa posição. O segredo é o quê? Sai da cauda. Sai da cauda. Mas a maioria de nós, estou falando, a maioria esmagadora, 90%, 95% da população fica na cauda. E é por isso que a gente reencarna. A reencarnação é porque eu não quero sair da maneira de pensar. A gente volta, a gente volta, a gente volta, a gente volta. Até a gente conseguir migrar para essa nova exploração, esse novo desenvolvimento, que é o crescimento espiritual de cada um de nós. É o curso? É curso? Não, parece. Palestra? É melhor você entrar, né? Tem lugar aí. Aí fora é misto, hein? Então não vai entrar. Estabilizou lá. Deve entender um pouquinho essa questão desses nodos aqui? Todo mapa astral tem isso daqui. Aqui é um desenho esquemático, né, das casas astrológicas. Não sei se vocês conhecem esse desenho aqui, é só um esqueminha básico. Vários de vocês são muito místicos, gostam dessas coisinhas assim. Tá? Ou não saem de casa sem ver o horóscopo. Né? Já que a gente está falando sobre astrologia, o que o senhor tem para falar a respeito da era de Aquário, por exemplo? O que tem a era de Aquário? Assim, sobre a nova era que a Terra está começando a vivenciar. Sim, a gente já vai falar Sim. um minutinho. São alguns alinhamentos que aconteceram, né? A gente entra numa nova era e causa um monte de alterações em nós, na nossa vida. Mas vai comentar lá para frente, né? Um pouquinho mais. Bom, aqui tem os símbolos, né? Aqui seriam os símbolos que você vai ver no seu mapa, tá? E o significado que tem cada um deles. Você tem os regentes, você tem o
os elementos que fazem parte também de cada uma dessas estruturas. E eu não vou querer dar uma aula para vocês sobre isso aqui, eu estou mostrando que tem aqui. Existe isso. Aqui falando um pouquinho mais do estélio, né, que seriam os alinhamentos planetários, e o quanto que isso acaba interferindo em nós, que é o que eu gostaria de falar um pouco mais com vocês. Né? Quando você vê alguns planetas que fazem parte do sistema solar se alinhando, ou você se alinhando a outros sistemas, que é o que muitas vezes acontece, você pega estrelas, né, de outros sistemas e acaba fazendo um alinhamento, isso se torna extremamente vigoroso energeticamente e interfere demais em nossa existência. E são fases, né, planetárias, são fases de novas idealizações que acabam acontecendo com a gente. E não é individual, mexe com todo mundo é alterado. E aí nós temos eras, né, nós temos fases, né, vibratórias causadas por esses alinhamentos. A partir desse alinhamento, ou próximo dele, né, já começam as mudanças e se intensifica a partir desse alinhamento. Então não é uma data específica, falar, nós tivemos agora, semana passada, né, um alinhamento, tá? Foi dia 23, teve um alinhamento planetário. Você fala, mas essa data fatídica? Não, não é essa data, ela já começa um pouco antes, tá? Mexer, e não parou no dia 23, ela continua semanas, às vezes meses, anos, sabe, empurrando por causa desse alinhamento que acabou mexendo no campo vibratório nosso. Vai mudar o que será com isso? Vai mudar bastante coisa. Algumas coisas a gente pode comentar, outras vai ficar por aí mesmo. Tá? A gente tem que entender que existe sempre essas questões aqui, ou seja, existem sempre planetas ou estrelas alinhados, e elas têm que ficar com um máximo, né, de variação para conseguir canalizar a energia, senão ela, sabe, ela desvia. Então você não precisa ser exatamente alinhada, ela pode ficar um pouquinho deslocado, que aí no caso são alguns graus, né? Isso daí ainda permite que ela se remonte, né? Porque na verdade é um remontar de energias, é uma que passa para outra, que passa para outra, que passa, e assim vai. Tá? Entendendo que nem sempre esses alinhamentos, todos os planetas ou estrelas são positivas. Tem as positivas e tem as negativas, e aí uma acaba influenciando na outra. E pode até diminuir o efeito ou aumentar o efeito de um alinhamento. Depende de como eles se combinam vibratoriamente. Fazendo uma análise um pouquinho melhor do... Aqui tem coloquei alguns exemplos aí. Dá para enxergar aí atrás? Dá. Sempre entender que alinhamento significa reação em cadeia. Sempre significa reação em cadeia. E nem sempre essa reação é boa. Mas sempre vai ter uma reação em cadeia. E um planeta interferindo no outro. Para a nossa evolução, não ajuda nada. Nós somos sujeitos, né? Nós estamos sujeitos a variações que existem no universo. Por mais que nós achamos, nossa, eu tenho meu livre-arbítrio, defino como eu quero, nós temos influências terríveis que acabam influenciando em nós. Mas sempre isso vai acontecer para causar alguma coisa de conhecimento em nós. Nós só aprendemos quando nós somos colocados ao extremo. Se a gente não é colocado ao extremo, a gente não aprende. Fica muito leve. A gente não dá importância. Então nós somos levados a situações extremas. Aí a gente fala, isso está errado, ou isso está certo. Senão a gente nunca vai aprender. Que é o que a gente está percebendo agora. A mídia está batendo muito forte em várias questões aí, não só do país, como de fora daqui. Então são esses extremos que fazem que a gente questione, ou se autoavalie. E essas autoavaliações fazem com que a gente reflita. E essa reflexão muda. Porque senão eu levo a vida sempre do mesmo jeito. Eu tenho que ser questionado sempre. Se o que eu estou pensando, se o que eu estou fazendo está correto. E aí é necessário fazer algumas mudanças vibratórias para que a gente seja jogado para o extremo. Aí você vai analisar. Porque senão a gente não vai perceber. A gente fica tão preso no nosso dia a dia, e a gente fala que está com tanto trabalho, está estressado, que não sei o quê. Lógico, a gente não percebe nada que está em volta. Para prestar atenção, então alguma coisa tem que chamar a atenção. E como é que chama a atenção? Põe você na ponta, ou seja, no extremo.
Aí você presta atenção. Senão a gente não vai olhar. O sofrimento chega, né? Nem sempre é sofrimento, né? Nem sempre é bênção. sofrimento. Eu não vejo como sofrimento. Sofre quem quer. Em 62, vocês já eram nascidos aqui? Não? Não tinha ninguém nascido aqui? Eu já era nascido. 11 meses. Eu não sou, Ninguém era nascido aqui? Já era. Ah, Já era criança. Não era nascido. então, para quem já era nascido, tá? Aí houve, em 62, houve um alinhamento forte, né, desses planetas. Aí, olha quantos planetas se alinharam, olha só. Nós tivemos um alinhamento vigoroso. Tá? E o que ele causou na humanidade a partir dessa fase? Foi uma nova era, pode-se dizer assim, para a humanidade. Tá? Ele causou uma mexida violenta em um monte de coisas. A gente fala, não, mas daqui é o desenvolvimento natural. Não, se não houvesse esse campo vibratório, muitas entidades não conseguiriam se aproximar daqui. Não conseguiriam. Sim. E aí possibilitou que um monte dessas entidades reencarnassem. Não era nem reencarnação, não é uma reencarnação, é encarnação. Porque eles não precisam encarnar. Era para ajudar. Sim. E muitos deles, a gente pode dizer que descobriram, não é bem uma descoberta, mas inventaram um monte de coisinha que hoje a gente usa. Trouxeram. E agora essa nova alinhamento? Esse alinhamento é pequenininho. Esse que aconteceu agora é miudinho. Perto desse de 62. Ô Tony, o fato de ter sido em aquário responderia justamente por todo esse início ao desenvolvimento de tecnologia, né? Exatamente. Isso é a era de aquário. Sim. Isso é a era de aquário. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque a era de aquário, né, ela possibilita o quê? Esse desenvolvimento da ciência, da criatividade, ela mexe mais com Tecnologia. Tá? Aí você traz um alinhamento que, sabe, puxa o campo vibratório e permite que peguem nesse fecho e nasça um monte de crianças que não são crianças normais, que não deveriam estar nesse planeta, vieram desse planeta e pegaram, sabe? Você pega o campo de vibração, agora é possível descer. E eles descem. E nascem. Um monte de gente. Um monte de gente. Veio de outros mundos. De outros mundos. Depois eu vou dar a relação aí e ver de onde que veio esse. Uma coisa também, né? Porque aquário é um signo duplo, né? Também. Então, Eu não vou ficar discutindo muitos signos aqui, senão a gente vai... mas o principal que a gente tem que entender é o quê? Quando acontece alinhamentos, abre campos dimensionais, interdimensionais, possibilita que venham seres de outros mundos e se manifestem aqui. Ou encarnando, ou ficando no orbe. Né? Eles ficam no orbe muitas vezes ajudando. Possibilita. É como se fosse um caminho de minhoca. Você abre e eles vêm, através do alinhamento. Isso possibilita que seja feito. Tá? Porque senão, eles teriam muita dificuldade de se aproximar daqui da nossa casinha. Muita energia negativa. Né? Sim. Esse alinhamento é mais forte porque a Terra está no meio dos planetas alinhados. É isso, midpoint que fala? Não necessariamente, não necessariamente. Que é Sol, Lua. Realmente, ele estava aqui no meio, então, mas não é necessariamente isso. Existem outros tipos de alinhamento, que a Terra não está no meio, sabe, não está entre eles, está na ponta, né? Mas por causa do que está trazendo lá de fora, é muito mais vigoroso às vezes do que ela está no meio. Muito mais vigoroso. Depende do campo energético que ela está puxando. Depende do campo energético alinhado. O interessante nesse evento macrocosmo que houve alinhamento de 7 planetas, né? Bastante. E 7 é um número arquétipo Também. voltado à questão da evolução, né? Sim. Então, eu coloquei essa data, e tem outros alinhamentos vigorosíssimos, né? Mas esse para nós é meio que um marco, meio que um divisor de águas. E não é tão antigo, né? É relativamente novo, pegando a história do planeta, é relativamente novo. Mas já aconteceram outros, muito mais vigorosos do que esse. Só que nós não temos, sabe, registros, né, do quanto que mexeu em nós, mas mexeu. Mas pode-se dizer que esse foi o último evento dessa magnitude? Não foi. Teve um mais forte ainda que aconteceu. Recentemente.
Esses outros alinhamentos que vieram acontecendo, também aconteceu isso, de abrir esse caminho e Sempre. Não, o objetivo é sempre esse. Sempre esse. Sempre isso. A gente fala, não, alinhamento é só uma questão astrológica, né, que você... Não, isso é o que a gente vê. Tá? Mas os desenhos que tem atrás, ou seja, o que as entidades superiores aproveitam esse campo vibratório, traz um monte de outras coisas, que é o quê? Abre um caminho de minhocas, sempre abre, ou seja, entre dimensões, você passa com facilidade. Você é visitado em grande quantidade por seres mais evoluídos. Existe uma encarnação muito grande, não é reencarnação, mas é encarnação de seres que não precisavam estar aqui, mas eles vêm com mais facilidade e nascem entre nós, trazendo o quê? Sempre, sabe, uma empurrada, sempre uma empurrada. Sempre. Então, Sempre evoluindo, Tá? sempre evoluindo, parte negativa não... Também acaba acontecendo. A negatividade que muitas vezes acontece nos alinhamentos é para fazer o quê? Uma mexida na nossa mente. E tem alinhamento que faz com que a energia planetária, sabe, adense. Para quê? Para expurgar aquilo que a gente está segurando. Ou seja, deixa a situação difícil, agora você vai ter que pôr isso para fora. Sabe quando você fica com aquela massa na sua barriga? Você não resolve enquanto você não põe para fora? Ninguém nunca teve esse problema. Só eu? Que droga. Que é o que acontece, que a gente chama de expurgo, né? Você expurgar. Então tem que muitas vezes feito alinhamentos negativos mesmo, sabe, para dar aquela abaixada da energia, porque senão nós ficamos o quê? Sempre muito acomodados, então tem que saber, aquilo que eu falei, joga você para o extremo, aí você põe para fora, e aí você começa a ver outras coisas de forma diferente. E às vezes não resolve numa encarnação, é entre encarnações, tá? Entre encarnações. Que aí você aprende que, olha, eu devia ter feito diferente, eu não fiz, então volta lá para aprender novamente. Ou, na mesma vida, você consegue fazer mudanças significativas em você, porque você jogou alguma coisa fora. Não dá para mudar se você não jogar coisa fora. Você consegue entender isso? Não é possível a mudança se você não jogar alguma coisa fora. Até nível de saúde. Independente, não é só saúde, estou falando. Porque o principal nosso não é saúde física, nem mental. O nosso principal problema é entender a me relacionar. Como me relacionar. Esse é o principal problema nosso. Nunca é a questão de saúde física, saúde mental. Isso faz parte, mas esse não é o principal problema nosso da encarnação, problema nosso de evolução. O problema nosso é, eu não sei lidar com as pessoas. É aí que pega o negócio. Eu não sei lidar. Ainda tem um problema mais sério ainda. Eu não sei lidar comigo mesmo. Aí que o negócio me desmonta. Então, se eu estou aqui hoje, encarnado, além das culpas que eu tenho de outras vidas, de desencaminhar um monte de gente, estou falando de mim, tá? Cada um faz o seu. Além de ter essas questões a serem resolvidas, eu preciso aprender o quê? A entender quem eu sou, okay? Que é a relação comigo mesmo, e entender a relação com as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que melhorar isso, senão eu vou ter que voltar outra vez, várias vezes com as mesmas pessoas, até saber resolver os pontos que ficaram pendentes. Então vai voltar a casar com a mesma pessoa, vai ter os mesmos filhos, vai passar no mesmo emprego com aquele chefe desgraçado, tudo outra vez. Vai passar na mesma escola, repete tudo, até resolver. Ah, resolveu? Tá bom, agora tem outro pacote aqui, você resolveu aqui, tem outro. Resolve aí. E a gente vai voltando até, sabe, alinhar. A hora que alinhou, tá bom, agora você pode escolher o que você quer fazer. Ou você volta para ajudar, ou você vai para um outro lugar. Mas por enquanto a gente não tem escolha. Tem que voltar aqui. Será que não é por a terceira guerra? Isso é só um detalhe. Quando alguém consegue escapar dessa influência, Difícil. dessa magnética, Só consegue se você for ser iluminado. Tá. Tá? Ou estar na Terra como missionário. Não Se tem não como for isso, evitar, nada. você vai ser influenciado. Você tem que estar no que a gente chama de grau de evolução. Você tem que estar num nível de evolução um pouquinho acima do padrão que nós temos aqui. É densidade mesmo. É densidade, é campo de densidade. É esse campo vibracional que se alinha e liga na fonte da gente. E tem
um texto de Ramatiz, né, que fala com relação aos alinhamentos. Tá? Então, esse aqui é texto tirado do Evolução do Planeta Azul, isso. O livro Evolução do Planeta Azul, de Ramatiz, e ele fala exatamente dos avatares. Né? Eles conseguem se aproximar, eles aproveitam esse campo vibracional para fazer o que tem que fazer. Esse texto do Evolução do Planeta Azul. Vocês já leram Ramatiz, alguma coisa? Sim. Dá uma lidinha. Esse livro faz parte de uma trilogia. Né? Evolução do Planeta Azul, Vozes de Aruanda, né? Jardim Jardim dos Orixás e Vozes de Aruanda. Né? São 3 livros, ele vem na sequência. Ele dá uma visão bem panorâmica dessas questões vibracionais, a própria questão do alinhamento, certo? São textos muito interessantes para serem lidos. Aqui mostra um pouquinho qual a visão dele, né? Com relação a essas leis cósmicas, pode-se dizer assim. Então a gente acha que nosso planeta tem diretrizes sozinho, não é verdade. Esses alinhamentos são canalizados por seres muito superiores, que envolvem seres que controlam a galáxia, para fazer o quê? Tem que mexer nesse planeta, tem que mexer nesse, tem que mexer naquele, sabe? E eles vão fazendo isso. Faz com que haja, não é bem coincidência, mas eles ajustam os planetas ou estrelas para ficarem em certos alinhamentos para causar algumas mudanças nesse planeta, que é o que possibilita essas mudanças vibratórias. Encarnação de Jesus. Também houve um alinhamento. Tá? Esse é um outro alinhamento seríssimo que aconteceu. Tá? E esse alinhamento possibilitou, ou seja, a densificação de um ser que é muito iluminado. Senão ele não conseguiria ver. Sem o alinhamento seria quase impossível essa aproximação do Espírito de Jesus. Seria quase impossível. Então foi necessário fazer esse alinhamento para que ele conseguisse vibratoriamente ficar mais denso e aí conseguisse manifestar aquilo. Senão seria impossível ser. E eu acho que até coloquei uma data aqui. Não, eu estou falando da última vibração que nós temos. Tá? Isso daqui aconteceu dia 23 da semana passada, né? Semana passada. Semana passada. Bem, nós tivemos um alinhamento de alguns planetas. Tá? A gente acha legal, né, astrologicamente, a gente fala um monte de coisa aqui, mas a gente não sabe as consequências que vêm daqui. Ó. A gente nem imagina as consequências. Na verdade, já estava vindo, né? As consequências já estavam acontecendo e o negócio vai intensificar. Tá? Tem mudanças muito sérias acontecendo aqui. Mudanças muito sérias. Foi possível trazer um ser muito forte. Foi possível trazer um ser que se aproximou algumas panelinhas ali, fica redondinha também. Se aproximaram de nós. Isso aconteceu tudo com esse evento. Não foi no dia 23, sabe? Foi trazendo e aí conseguiu canalizar uma entidade que não tinha condições de se aproximar e ela se aproximou. E ela vai nascer. Quem é? Ela vai nascer. Ela vai nascer em todos. Jesus, a volta de Jesus. Não, esquece. Jesus é outra coisa. Vou esquecer esse negócio. Não é Jesus. Não é Jesus. Então, foi possível, por causa disso daqui, abrir o caminho, que a gente chama de caminho de minhoca, né? Ele conseguiu vir de um outro mundo, bem distante daqui, e se aproximar. Ele está no orbe terrestre, agora fazendo parte do campo vibratório do orbe, só para ele se preparando para adensar um pouquinho mais e procurar uma barriguinha. Ele não está encarnado, mas ele vai encarnar. Herodes não pode saber. Ah, tá bom. O Herodes, se souber, ele vai querer matar todas as crianças. Pegando aquela nave como exemplo, assim que for permitido pelo alto que os extraterrestres, por exemplo, entrem em contato com a nossa humanidade, será que haverá um outro alinhamento planetário? Ou não, mas hoje já é possível. Já está acontecendo mais vigoroso. Mas estou falando assim, de fato, com a massa. Não, mas isso já não precisa do alinhamento para fazer. Não é necessário. Porque já tem a permissão, então já está. Só não estão fazendo isso porque ainda existe muita
pode fazer mais confusão do que, sabe, ajustar. Porque isso vai mexer muito com a estrutura planetária. Na hora que eles vierem em massa, não é que vierem, na hora que eles se mostrarem em massa. Sim. Eles já estão aqui, só não se mostram. Na hora que se mostrar em massa, vai ter um monte de gente, vai ter um monte de incontinência urinária. Não vai ser fácil. E por outros, Para não ser outra coisa, eu estou falando assim, e por outros, vai ser uma bênção, né? E a gente já entra ali na comunidade cósmica, né? Mas eles já estão aqui, tá? Já não é que eles vão vir, eles já estão, só não estão se mostrando. Só isso. Eu queria dizer. Só que eles têm uma facilidade, né, de deixar isso que a gente chama de nave, né, translúcida. Tá? Eles conseguem deixar translúcido através de reflexão de luz. Eles têm, não é que eles mudam a vibração, não é isso. Eles fazem a reflexão de luz. Você não consegue ver. Ela está lá. Inclusive no livro A Vida do Planeta Marte dos Voadores, a Marte já aborda essa questão, né? Bastante. Aqui só mostrando o nascimento de Jesus, né? Ele precisou ser trazido desse jeito, tá? Senão ele não ia conseguir encarnar. Vocês podem não gostar, não acertar. E também não é dia 25 de dezembro. Não é essa data. Mas tudo bem, continua fazendo lá o dia do Papai Noel, nascimento, tá tudo certo. Continua lá, que é o que a gente acredita. Então, eu pesquisei bastante, olhei bastante, né? E a data que me pareceu mais ajustada é essa data aí, ó. Essa data aí. Mas, tudo bem, vamos em frente. Não precisa comemorar o Natal em dia 21 de agosto, certo? Vamos lá no dia 25 de dezembro, na boa, sem problemas, tá? Tá tudo bem, não tem nada, nenhum problema. Mas, pelas pesquisas que eu andei fazendo, é essa data, ou seja, é 7 anos antes do que está colocado na Bíblia, tá? E não foi em dezembro, foi em agosto. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas eu estou mostrando. E houve um alinhamento realmente, houve um alinhamento nesta data, forte, tá, que possibilitou que a manjedoura viesse, não é bem manjedoura, a gente fala manjedoura, mas não é nem manjedoura, ele nem nasceu na manjedoura, mas tudo bem, deixa pra lá. Isso é outro estudo. Bom, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma lista, né, de planetas, e nós viemos de um deles, tá? E esse alinhamento recente trouxe uma entidade desses lugares. De um deles veio uma entidade desse lugar. E veio para cá, né? Veio para o nosso sistema solar, veio para essa região aqui. Isso daqui é aquilo que a gente chama de rebelião de Lúcifer. Foi essa quantidade de planetas que participaram da rebelião de Lúcifer. Tá certo? E esses planetas, né, fizeram com que fosse necessário tirar todos esses seres, eles se concentraram aqui em Campela e depois vieram tudo para cá, no sistema solar. Então foram tirados tudo de lá. Só que todos esses planetas ainda mantêm comunicação. Não é planetas, mas sistemas, né? São sistemas solares. Todos eles ainda mantêm comunicação com esse planetinha nosso que está aqui, que é a Terra. Todos eles mantêm comunicação. E aí elegeram entre eles um ser para nascer a partir dessa última junção que a gente teve de planetas. Veio um deles e está vindo para cá para dar uma empurradinha. Vamos ver o que vai dar. Doutor, é verdade que a nossa humanidade foi formada por um conjunto de 13 raças que foram expulsas de seus planetas porque não tinha... É isso aqui, ó. São 13 mesmo? 13 raças? Não, é um pouco mais. Deu mais. É isso que a gente teve. Todos esses planetas tiveram aliados a Lúcifer, né? Foram aliados a Lúcifer e foram sendo, sabe, tratados, melhorados, e uma parte que não aceitava, então ia para o próximo planeta. O que não aceitava ia para o próximo planeta. Ou seja, quantas migrações nós fizemos? Sobrou gente no final. Sobrou nós.
30 bilhões de seres. Sobrou 30 bilhões. E sobrou tudo aqui, né? Sabe? Foi acumulando e veio tudo para cá. Depois de lá, é a última migração pesada lá, aí veio tudo para cá para o sistema solar. Foi a última transmigração pesada. E aí foi escolhido de um desses lugares aqui, uma estrela que tem muita afinidade com a gente, que tem afinidade com a evolução nossa, tá? Para trazer alguém para dar uma empurradinha. Tá? Que aconteceu esse evento agora, nessa semana que passou. Mas de qual planeta você está falando? Tá? De qual planeta tem uma afinidade conosco? É uma afinidade que a gente tem aí. É mais ou menos isso que acaba causando, né, quando há um alinhamento. Tá? Você quebra, você dobra, né, o espaço-tempo, você dobra o espaço-tempo e possibilita que você faça comunicação entre lugares bem distantes. Você dobra o espaço-tempo. O alinhamento possibilita que aconteça isso. Aqui só tem um outro desenho, né, para vocês verem. Aqui a Terra está aqui e Sirius está aqui. Ó. Você faz uma comunicação, em vez de você fazer todo esse percurso aqui, você faz assim, que é o buraco de minhoca. E dizem que na região do Triângulo das Bermudas tem uma minhoca lá, né? É? Tá bom. É bom não ficar muito lá, não. Que é isso que é a vibração, ou seja, o campo vibracional de alinhamento, ele causa essa... É uma distorção no espaço-tempo. Ele causa uma distorção no espaço-tempo. É interessante isso. Toda vez que alinha, abre um buraco. Quer dizer, alguma coisa está vindo. Alguma coisa vem. Pode acreditar, alguma coisa vem. E vem mesmo. Aproveita, deixa. Bom, nós começamos daquele jeito lá em cima. Tá? Em fusão, né? Daí vem para Ur, Odina, Panotia, Pangeia, e a gente está aqui hoje. A gente vai para cá, mudança total, entrando num campo dimensional novo. O que é que está causando isso daqui? Um alinhamento de estrelas do centro da nossa galáxia. São estrelas do centro da galáxia, estão se alinhando para abrir, sabe, romper o espaço-tempo para o planeta inteiro passar. O planeta vai passar. Sim, é um campo magnético, está puxando e ele vai passar. Para uma nova dimensão. Outra dimensão. No caso aqui. Na parte quarta ou quinta dimensão. Essas dimensões. O planeta está sendo arrastado. E nós, que estamos aqui, a gente fica na janelinha, né, olhando e passando. Vai ter uns probleminhas aí, mas vamos ver o que vai dar. Uns probleminhas aí. Esse alinhamento que aconteceu, ele está criando portais? Vários. Vários portais. Vários portais. Aí nós temos só uma cobrinha aqui, né? Começando aqui, a nossa Terra, aqui é a Terra, né? Ela se desenvolvendo, toda a parte dos dinossauros, a evolução do homem, né? O homem vem aqui no quaternário e hoje nós estamos aqui esperando um novo salto, né? Um novo salto, 20 pessoas como essa daqui novamente, para dar mais uma empurradinha. Está vindo, né? Está vindo um monte de gente, inclusive tem vários já encarnados, um monte de criançada aí. As crianças Vai ser difícil segurar essa molecada. Vai ser difícil. Está vindo uma pá virada. Quero ver a gente segurar essa molecada. Pá virada. Nossa. Aí a transição planetária, né, que está se prevendo, vai ser um mundo semimaterial. Não vai ser um mundo material como a gente vê hoje. É um mundo semimaterial. E ainda bem que a gente está sendo tutoriado por um senhor chamado Jesus. Né? Ele é um carinha legal. Tem outros senhores de universo aí que as coisas não são muito tranquilas, não. São um pouquinho mais danados. Espero que a gente vá morar numa dessas cidades, talvez no futuro, onde não vai ter mais governos, né? Vai ter um governo só central. Tem fome, educação para todos, saúde para todos, moradia para todos.
Só que ninguém vai ser rico, mas também não vai ter ninguém pobre. Você vai ter o que você precisa. O que precisa, não o que você quer. Você vai ter o que você precisa. Dá para entender o que eu falei? Vai ter o que precisa. Aí você mostra isso e teu mentor chega e fala assim, ó, pode ser isso, mas você tem a oportunidade de ir para lá. Mais primitivo, tudo isso. Aqui também não tem vícios, tá? Então se você tem vícios, você não vai para lá. Dá para entender o que eu falei? Qualquer vício, até de chocolate. Ou aquele pretinho, né? Ninguém gosta daquele pretinho? Ninguém gosta, não? Se você toma, sim, por tomar, tudo bem. O problema é que alguns aqui, se não tomar aquela dosinha do pretinho, não fica bem. Você fica tremo assim. Não é assim? Tem alguns aqui que são cafeteiros. Ou cafeteiros, sei lá. A proximidade deles cada vez vai ser mais evidente. Cada vez mais evidente. Vários de vocês já estão sonhando, já estão, sabe, se aproximando. Depois vem me relatar algumas histórias esquisitas, né? Algumas histórias estranhas. Mas quer dizer o quê? Eles estão se aproximando. Quer dizer, você, não é eles que estão se aproximando, eles estão puxando, né, cada um de nós para aumentar essa afinidade com eles, que é um processo natural. É um processo natural. Isso não vai parar, vai aumentar. Tá? E não é porque eles são extraterrestres. Nós também somos extraterrestres. A gente só está se reencontrando. Não tem nenhuma novidade. Assim como nós somos extraterrestres, eles também são. Eles estão um pouco mais evoluídos, sim. Só estão falando, ó, meus filhos, vem aqui, tem mais isso daqui, pode fazer melhor. E aí você quer ou não. Aqui eu coloquei só os bonitinhos, né? Porque tem uns que são tem umas caras, uns corpos que você fica... Não, esse bicho aqui é das trevas. Você vai querer encaminhar ele lá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E é tudo gente de luz, sabe? Gente que está na boa. Só tomar cuidado com isso. Né? Provavelmente isso vai mexer, né, no eixo, ele não vai se manter estável, vai ter uma mexida brava aí no eixo. Isso causa sérios problemas nas estruturas geológicas do planeta. As placas tectônicas elas vão ter que se realinhar. Movimento de placa tectônica, vocês sabem o que acontece, né? É terremoto, maremotos, tsunami, dá os nomes que vocês quiserem, vai ter uns motos aí daqui a pouco. Alinhamento das placas, elas têm que se ajustar, porque a pressão vai alterar. Se a pressão altera, que é de dentro do planeta, porque ele muda o campo de nivelamento, as placas vão ter que se ajustar. Esse ajustamento vai causar algumas mexidinhas aí. Olha, assim como a Terra está passando por essa transição planetária, como será que está acontecendo no nosso sistema solar, nesse mesmo questão? O processo é muito similar. Só que muito mais sutil, dependendo do grau evolutivo. É que essas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Né? Uhum. Nós temos planetas no sistema solar em níveis diferentes de evolução. Uhum. Só que eles não atingiram um determinado ponto. Então a evolução desses planetas vai acontecer em momentos diferentes do nosso. Nós estamos no momento crítico de transição, nós. Uhum. E outros planetas ainda não estão nesse momento. Alguns estão na nossa frente, outros estão atrás. Mas eles vão entrar em momentos críticos e vai acontecer essa mudança também vibratória. E tudo que está dentro vai junto. Se tiver junto. Senão, tira e só vai o que pode. Por exemplo, esse planeta Chupão, como a notícia fala. Então, dependendo do grau evolutivo dos planetas que compõem o nosso sistema solar, poderia dizer que magneticamente atrairia, por exemplo, somente os terráqueos e de outro planeta específico, mas não de todo o sistema solar? Sim, ele é um planeta saneador, não no sistema solar. Não, atuar no sistema solar. Sim, ele é um planeta saneador. Específico no sistema solar, não todos os planetas do sistema solar. Não serve para todos. Ele só saneia alguns planetas. Que tem vibração abaixo da nossa. Igual ou abaixo. Mais densa, no caso. Isso. Ele vai e faz o que ele tem que fazer. Esse Ibiru que estão dizendo
Nibiru. Que é o que a gente está falando de atravessar um portal, né? Que a Terra realmente está atravessando um portal. E esse portal foi aberto porque foi feito um alinhamento estelar, de estrelas. Aí abriu o portal. E a Terra está sendo, sabe, magneticamente puxada para dentro do portal. Vocês conhecem aquilo que a gente chama de buraco negro? Não de caminho de minhoca, buraco negro, outras fendas que são feitas no espaço-tempo. O buraco negro, se você se aproximar a uma certa distância, o que o buraco negro faz? Puxa você. Não é isso que aconteceu, mas é mais ou menos o mesmo sentido. Você tem do lado de lá estrelas alinhadas, magneticamente puxando o planeta para dentro desse novo campo dimensional que a gente está falando. O buraco negro desintegra. Não é o nosso caso aqui. Por isso que eu estou falando, não é um buraco negro, mas do outra ponta desse caminho de minhoca tem estrelas alinhadas puxando o planeta para dentro dele. E não dá para parar, não. Qualquer coisa você reclama para Deus aqui. Então, quando isso se completa, então o cenário atual vai ser diferente. Por exemplo, o nosso Sol, a Lua. Sem dúvida. Nós não teremos mais um Sol. Vai ter 2 sóis. 2 sóis. É o próximo plano. Eu não sei para que lado que você vai virar a sua... Como é que fala? Para você se queimar, não é assim? Esse Sol, para quê? E a Lua acompanha? Provavelmente não. Não sei se a Lua, o campo magnético, ela vai aguentar. Não sei se ela vai aguentar. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu não sei se a Lua vai conseguir ficar, vou falar, atrelada no campo elíptico da Terra. Talvez ela seja empurrada, aí ela pode se transformar, não num satélite, num planeta. Aí segue outro caminho. Mas isso aí vai ser promovido. Não sei se é bem uma promoção. É que a Lua, antes da Lua se transformar, tem que resolver um probleminha que tem na Lua. Ver o que vai. Um estoquezinho que tem lá. Tem um estoque lá e aquele estoque não pode ficar lá. Tem que tirar o estoque, provavelmente esse planetinha vai passar perto dela. Só que passando perto dela vai arrancar muita coisa. Aí eu não sei como vai ficar esse novo campo vibracional da Lua. Aqui só uma visão um pouquinho mais para frente, né? Eu acho que a gente tem que se preparar um pouquinho melhor. Infelizmente a gente não está fazendo o que deveria fazer. O que nos espera, né? Se você observar, são esses caminhos, né? Estão nos atraindo fisicamente, etericamente, astralmente, mentalmente, ou seja, todos os nossos corpos estão sendo magneticamente puxados. Todos eles estão sendo puxados. Então, parte dos nossos corpos superiores já não estão mais muito presentes a nós. Estão um pouco mais distantes, vibratoriamente falando. Porque eles já estão numa dimensão diferente. O que está faltando é o restante que não é muito elevado, ser elevado. E é isso que está dando problemas em nós, principalmente que tem a mediunidade um pouco, um pouco mais apurada. Desequilíbrio em nós. Porque toda vez que a gente se distancia um pouquinho do nosso corpo mental superior, a gente fica muito em desequilíbrio. E é o que está acontecendo magneticamente. Ele está se afastando, porque ele está indo e eu não quero ir. Olha só. Ele está indo e eu não quero ir. Então a tendência é de se distanciar, aí eu me desequilibro. Todo mundo que está aqui está meio desequilibrado. Todos nós. Porque a maioria de nós não quer arredar o pé do que você tem, com quem você está, as paixões, os desejos. Você não quer abrir mão. Bom, então como vai doer? E como que vai doer? Alguém está indo embora e você vai ficar. Ou seja, vai perder tudo isso. Porque ele vai. Os nossos corpos superiores não. Não tem como parar isso. Eles não. Vamos ver se a gente aguenta os nossos desequilíbrios. A gente vai ter algumas manifestações muito estranhas aí, que vão ver essas pirâmides esquisitas aí se manifestarem em sua plenitude. Tá? Não são as pirâmides que a gente conhece hoje, são outras pirâmides, que elas vão se manifestar, elas já existem, só não dá para a gente saber onde elas estão direito, elas vão se manifestar.
E elas são exatamente, tá vendo? Olha a ponta delas lá. Elas são a canalização planetária para arrastar o restante do planeta para onde tem que ir. Tudo que tiver em volta vai junto. Elas são as pontas. E tem um monte delas. A maioria não é visível. Talvez a gente participe de uma cidade como essa. Já tem, né? Espero que seja possível. Ou pode ser uma assim, totalmente eletrônica. Tá? Depende do mundo que a gente plasmar, né? O mundo que a gente usa. Essa daqui não é muito boa, mas existe uma perspectiva de a gente montar o nosso mundo desse jeito. Aqui talvez esteja o maior problema nosso, tá? A mudança genética programada. Sabendo que nós temos em nós algumas sequências do nosso cromossomo que não é nosso, não é humano, é de outra origem. E a tendência é que isso se manifeste. O novo campo vibracional. Então, se você gosta do corpo humano, talvez a próxima geração não seja mais humana. Não será isso também. Vai ser uma mistura. Vamos ver como é que a gente vai ficar. Isso talvez seja o maior probleminha para nós enfrentarmos. Uma mistura legal. E eu não estou falando só de seres humanos. Animais vai acontecer o mesmo processo, plantas vai acontecer o mesmo processo. Tudo que é vivo, né, vai acontecer o mesmo processo. Alterações genéticas pesadas. Que envolve o nosso mundo com a conjugação de outros mundos. Tudo não só. E tudo isso tem que ser alterado geneticamente. Se altera geneticamente para ver as mutações e aí cria teoricamente, uma nova raça. Que é aqui que está o maior problema nosso hoje, para ser enfrentado. Tudo bem para vocês? Vamos saber. O que será de nós? Corpo de cavalo. Corpo de cavalo? Não, isso aí é outra coisa. Isso daí são entidades das trevas. Nós temos uma perspectiva muito grande dessas mudanças aí. E os médiums hoje, eles são mais sensíveis, eles já estão percebendo que o nosso corpo astral já está sendo alterado. Nosso corpo astral já está sendo alterado. Se o corpo astral está sendo alterado, significa dizer o quê? Nosso corpo etérico é alterado e o físico também. Só que nessa existência, qualquer alteração mutagênica, ou que vai mexer no nosso campo vibracional, causa dor em nós. Causa dor. Então a tendência nossa é ter muita dor. Física. Não vai parar. A gente fala, eu estou com dor na junta, assim? Dor na junta, dor nas costas, dor no... Dói tudo. E não tem muito como resolver isso, porque está sendo feito alterações que estão pegando os filamentos, né, das bases nitrogenadas, mas está fazendo outras combinações, outras recombinações. Né? E aí tem que refletir isso em algum lugar. Vai refletir aonde? No corpo físico. Vai ser difícil a gente passar, certo? Sem dores. As dores vão se manifestar. Vão se manifestar. Se acostume com elas. Eu aconselho vocês aumentarem a sua resistência à dor. Podem tomar remédio. Aí não vai resolver. Faz mais musculação. Pode ser. Se você praticar um pouco mais de exercício físico, certo? Sair um pouco do sedentarismo, isso pode te ajudar. Por mais que você tenha problema no joelho, por mais que tenha problema nas juntas, né? Tem exercícios que é de baixo impacto. Tá? Anestésico não funciona. Anestésico não funciona. Anestésico só tira dor, certo? Mas não resolve o problema. Não vai resolver. Depois volta, sintomatologia, Vai resolver. fica drogado e tem E daí você vai fazer o quê? Você vai ficar um viciado. Que é o que acaba acontecendo. A gente fica viciado em remédios para tirar a dor. Aí vai chegar um ponto que esse remédio não vai resolver. Aí você vai chegar em ponto o quê? Você vai tomar morfina, que é a ponta final, né? A hora que não resolve mais nada, você começa a tomar morfina. E a morfina vai chegar a um ponto que também não vai resolver. As dores vão continuar.
Então. Por um lado é bom, né? Por quê? Porque se você recebe uma entidade que te quebra hoje, já vai estar acostumado com a outra. Tá bom, Luiz. Já está, Mas aprenda a lidar um pouco mais com a dor. Eu sei que alguns aqui detestam esse negócio. Quando está doendo um pouquinho, nossa, já fica desesperado. Só quando dói um bocão, você fala com o nosso Quando está com muitas dores, eu aconselho, certo? Faz um tratamento energético, certo? Além de trabalhar fisicamente, né? Mas sabe, toma um passo, não é só um passo, né? Vai na energização, passa na maca, ou vem nas rodas aqui, sabe? Dá para aliviar bastante. Alivia bastante. Tá? Porque, sabe, é um pouco uma forma de você queimar um pouco as energias. Eu acho que seria a melhor forma de você, sabe, tirando um pouco essas dores. Porque quando desdobra. Exatamente. Porque o que acaba acontecendo quando você é tratado aqui na energização, na maca, ou no próprio trabalho aqui, é aquilo que o Luiz falou, existe um pequeno deslocamento do corpo etérico, tá? Porque é ele que faz doer. Quando ele está muito ajustadinho, se tiver alguma coisa estranha, ele faz doer o corpo físico. Se você desloca o corpo etérico um pouquinho, sabe, é questão de milímetros, se desloca um pouquinho, a sua sensibilidade da dor diminui assustadoramente. Assustador. E quando que isso acontece? Quando você é tratado energeticamente ou quando você dá passagem. Principalmente quem é psicofônico, você dá uma passagem, o seu corpo dá uma, literalmente, né? Porque para incorporar, seu corpo precisa, sabe, se deslocar para a entidade se acoplar a você. Quando você faz isso, quando volta o seu corpo ao normal, ele já não volta, sabe, tão exato, ele fica um pouquinho, mas é coisa milimétrica. Isso faz com que a dor sua melhore assustadoramente. Quem trabalha energeticamente, ou dando passe, ou incorporando, sabe do que eu estou falando. Você trabalha, as coisas se aliviam. Só que vai chegar um momento, mesmo trabalhando, não vai dar certo. Então aproveita enquanto está trabalhando dá certo. Que é o processo da maioria de nós médicos, estando aqui ou fora daqui, tanto faz. Não precisa estar numa casa para acontecer isso. Aqui também tem um monte de pessoas que vocês conhecem, estão com muitas dores, e aí entra no remédio, né? Porque não usa esse procedimento de trabalhar energeticamente e entra no remédio. A pessoa se torna viciada. Infelizmente se torna viciada. Mas tudo bem. A alteração genética, então, ela não vai parar, pessoal. Isso aqui vai intensificar, porque está se prevendo uma nova raça. Uma nova raça. Vai sair uma parte de nós, uma parte de outras raças que vai se juntar. Isso já está aqui, ó. Já está nesses filamentos aqui, ó. Já está nesses filamentos. Inclusive, não vai ser só duas hélices. Hoje que a gente tem duas hélices entrelaçadas, né? Não vai ser somente 2 filamentos. Vocês vão abrir com mais filamentos. Provavelmente 4. 4 filamentos de DNA que vão estar enrolados. Hoje a gente tem 2 filamentos enrolados. Deve abrir mais 2 e abrir para 4. Só que muitas dessas crianças que estão vindo, elas já estão assim. Astralmente elas já têm 4, fisicamente tem 2. Então quando realmente houver essa mudança migratória, elas automaticamente, esses 4 se manifestam plenamente. Aí o corpo dela dá alguma alteraçãozinha básica, mas elas já estão prontas. Nós não temos os 4 programados, nós temos só 2 programados. Só que a nova era exige 4. Aí dói. Porque começa a fazer essas alterações no astral, para depois chegar em nós. Só que o nosso corpo não está pronto para receber essa mutação. O corpo das crianças já está prontinho para receber. E é por isso que muitas das crianças têm dificuldade de ficar conosco. Não se adapta muito bem em situações. Por causa do quê? Esse momento para elas é ruim. Tá? No futuro, o momento é bom para elas. E para nós? O momento hoje é ruim, no futuro pior ainda. Pior ainda. E a gente tem que entender que vai ter que fazer algumas mudanças vibratórias. Isso vai intensificar até o final do século. Até o final do século, esse negócio vai apertar. Tem uma previsão muito forte acontecendo em 2036. É um alinhamento vigoroso que vai acontecer.
E tem muitas especulações, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Em 2036. Eu sei que boa parte de vocês vai estar viva. Eu acho que já vou estar do lado de lá, mas tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Assim, Fernando? Vamos esperar 2036, tem um alinhamento pesado, que vai dar uma chacoalhada novamente no nosso sisteminha. 2036. É umas mudancinhas. Mas essas crianças que já estão vindo assim, como dizer, elas podem não chegar na fase adulta? Pode. Porque vai ter um desencarne em massa de crianças. Antes de 2036, talvez por causa disso, desse DNA. Mas o problema maior não serão as crianças, né? Serão não, os adultos, Os adultos. Os pais, né? Porque eles não estão preparados para... Se houver um desencarne em massa por causa de mudança vibratória do planeta, a maioria dos encarnados serão os adultos, não as crianças. Os pais. Aí vai ter uma montoeira de molecada, sabe? Um monte de molecada sem os pais. Então é necessário que nós criemos os nossos filhos, netos, com mais autonomia. E quando o negócio pegar, mesmo sendo pequenos, eles têm que saber o que fazer. E eles já são assim, eles já são meio autônomos. Tá? Só que a mãe normalmente tem um defeito, né? Sempre tem. Sempre. Mãe é um bicho diferente, né? Mãe é um bicho diferente. Mãe é um bicho diferente. Quem tem mãe sabe o que está falando, né? A minha já foi há um bom tempo, né? Mas quem tem a mãe ainda perto de nós sabe que mãe é um bicho diferente. E se puder fazer tudo por você, ela vai fazer, vai tentar te proteger. E às vezes a gente não percebe que estraga, né? Cada criança, deixa ela seguir o caminho dela como deveria criar. Mas a gente aprende também a ser mãe, a gente aprende a ser pai, a gente tem que aprender. Porque essas coisas não vêm com manuais, né? Eu acho que hoje já tem uma consciência em relação a isso, por parte das mães. Sobre algumas Não estou falando fora, estou falando aqui. Certo? Dificuldade que as mães têm, muitas vezes, de lidar com aquela criança. Não é só a dificuldade de ela ser arteira, não é isso, certo? Porque a mãe, é muito interessante, a mãe ela carrega um sentimento de culpa terrível. A mãe carrega um sentimento de culpa. E você não sabe de onde vem isso. Você não sabe de onde vem. Repara, quem é mãe aqui, sabe o que eu estou falando? Ela carrega um sentimento de culpa dela. E ela tem que fazer o quê? Super proteger aquela criança. Tenta saber, fazer o possível e impossível. Está errado? Eu não vejo errado, acho que é natural. Tá? Só que exagera. Exagera, passa limites. Passa limites. E aí começa a ter problemas. E é por causa desse sentimento de culpa que ela traz lá de trás. Via de regra, quem está vindo conosco como filho, não é porque tem afinidade, não é afinidade, é resgate. É resgate. E por que resgate? Porque alguma coisa aconteceu com os dois lados. Aí a mãe, olha só, o sentimento que é gerado na mãe, eu não posso falhar outra vez. Eu não posso deixar acontecer o que aconteceu. E você carrega isso. Só que você não sabe o que aconteceu, o que foi que está por trás disso daí, e a gente carrega muito forte isso. Mas as mães sempre têm uma responsabilidade grande no desenvolvimento daquele ser, né? Eu acho que hoje, né, a gente está conseguindo compartilhar um pouco mais com o homem. Hoje, certo? Mas há um tempo atrás, a responsabilidade inteirinha da mãe. Nossa criação aqui, quem era o responsável por nós? Mãe. Um ou outro que o pai estava mais perto. Um ou outro. Mas a grande maioria de nós, mãe. A referência que a gente tem é mãe, não pai. Mas hoje se tenta compartilhar um pouco melhor essas coisas, mas nem sempre dá certo. Ainda a mãe ainda carrega muito forte a criação entre as daquela criança. O ideal é que compartilhe mais, cada vez mais com o homem. Isso é o ideal. Dividir as tarefas, dividir as funções. Mas ainda hoje ainda um pouco difícil. Mas mudou bastante, mudou bastante. O que eu vejo um pouco é como tem uma geração, a minha geração, de muitas separações, né? Então geraram filhos que cresceram com pais em casas
separada, e eles acabaram se desenvolvendo mais, sendo mais independentes. Essas mães hoje é que eu acho que tem uma visão diferente, preparam já os filhos com essa visão, com o que elas tiveram, mais ou menos. Isso pode estar até acontecendo. Mas é uma minoria. Mas a maioria das mães ainda carrega o sentimento de culpa e coisas que não sabe nem identificar o que é, mas sempre está com aquilo lá, sabe, presente. E aí acaba exagerando em alguns tipos de conduta, né, com aquela criança e até com o companheiro. Tem algumas distorções aí, que é o que muitos de nós hoje sente, né? Pela mãe dedicar muita energia para a criança, certo? Essa criança vai crescendo e vai chegar um pouquinho mais para frente, ela vai sair de casa, que seria natural, é um processo natural, não vejo nada de errado, não é assim? Deveria ser assim, estou falando, deveria ser assim. A gente sabe que tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho que não dá certo isso. Primeiro, se a mãe dedica demais energia para essa criança, ou criança, porque às vezes tem mais do que um, via de regra ela não consegue compatibilizar as coisas. Ela fica com as crianças e esquece aquele desgraçado que mora com ela. Ela vai esquecer. Aí vai chegar um ponto que essas crianças não vão ficar com ela, elas vão sair, que é natural. Aí ela se sente sozinha, aí olha para aquele bicho que está com ela, fala, agora é sua vez, vem aqui. Aí o homem olha para, como é que é? Minha vez? Agora? Mas eu já penso de forma diferente, certo? Já estou com outra cabeça, agora sabe, não dá mais para, porque a relação trincou, a relação, sabe, esfriou. Isso a gente chama de síndrome do ninho vazio. Isso vai acontecer quando as crianças, né? A gente fala sempre criança, né? Filha é sempre criança. Já estão com 20 anos, 25 anos, 30 anos, que seja 40, certo? E essas crianças estão saindo de casa. E a gente tem essa síndrome que a gente chama síndrome do ninho vazio. O casal tenta se reajustar, mas via de regra já não dá mais certo. Você não consegue mais se reajustar. E aí, infelizmente, a gente percebe muitas separações nessa fase. Porque a relação não é mais possível ser construída. Então, principalmente as mães que estão aqui, tomar cuidado com isso, para não chegar lá na frente e saber desmontar uma relação que poderia ter sido cultivada, né, juntamente com as crianças, e não deixar essa relação estragada. Um outro problema que a gente tem sentido muito forte hoje com as crianças, né, que hoje não são mais crianças, que é a família canguru, que é uma outra coisa também. Os filhos não querem sair de casa. Os filhos não querem sair. Que é a família canguru. Você vive na família, vai viver muito tempo, porque para aquela criança, que não é mais criança, né, já tem 30, 40, 50 anos, vive com os pais. Porque é uma situação mais cômoda, uma situação mais conveniente. Tá? Essa pessoa ela não adquiriu uma certa independência, pode-se dizer assim, e às vezes tem até condição financeira, mas prefere ficar com os pais. Isso é uma nova geração também, que a gente chama de família, né? Canguru. São filhos que vivem com os pais, que já têm uma certa idade já, que poderia seguir o seu caminho. Mas por conveniência, certo? De ter a roupa lavada, a comida, certo? A casa arrumada, certo? Eu prefiro ficar com meus pais. Eu amo meus pais, eu adoro eles. É lógico, eu entendo assim, adorar. Eu entendo, mas não é bem isso que realmente acontece. Que é aquilo que a gente chama de família canguru. Tá? É interessante que a maioria deles tem namorados, tem namoradas, certo? Mas não casa, não monta uma nova família. E fica, só nessas relações, ou fortuitas, ou até relações mais sérias, até viaja, sai, na boa, tá? Mas terminou a semana, no final de semana, volta para casa da mãe, ou do pai, sei lá. Isso a gente chama de família canguru. E a tendência tem muita gente assim, muita gente assim. E são distorções um pouco da sociedade, distorções um pouco do nosso ser.
Ou seja, nós temos que aprender a ser independente, temos que aprender a lidar com outras pessoas, e não é fazer uma carreira solo, você viver sozinho. Isso não é o ideal. Isso não é o ideal. Você tem que aprender a viver com uma pessoa, com você. Você tem que aprender a viver. Você tem que aprender a viver. Você tem que, de preferência, que você tenha filhos, de preferência que tenha filhos. Por quê? Porque é só assim que eu aprendo. Eu não aprendo se eu não viver com pessoas. Eu tenho que aprender a viver com pessoas. E viver com a família é relativamente mais confortável. Vive com uma pessoa que não faz parte da sua família. Aprenda a viver com ela. Aí que está o grande desafio. Esse é o desafio. E faz com que eu cresça, né? Eu cresço quando eu vivo com pessoas estranhas. Né? Aí eu tenho que aprender a viver com uma nova realidade. Que é o grande exercício para a nossa evolução. Aí você fala, não, eu quero fazer uma carreira solo, não quero ter filho. Tudo bem, decisões que você tome. Quem sou eu para criticar? Só estou falando. Você quer aprender realmente e dar saltos evolutivos? Você tem que viver com alguém. Senão você não vai aprender. Não vai aprender. Não tem jeito. Por mais que você trabalhe numa casa como a nossa, estude, certo? Faça 1000 cursos aí, aprendizado, nada melhor do que estar do lado daquela pessoa todo dia, convivendo com ela, vendo o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, e você tendo que se adaptar e ela se adaptando. Não tem melhor escola do que isso. Mas eu tenho que viver com alguém. Tenho que viver com alguém. Esse é o melhor desenho que a gente poderia ter para a nossa evolução. Eu não quero fazer isso? Cada um faz o seu caminho. Tá? Mas, invariavelmente, nós teremos que voltar para viver com alguém. Ninguém vem para cá. Ninguém vem para cá. Ninguém vem para cá para fazer uma carreira solo. Ninguém vem. Só tem um caso que é assim, o missionário. O missionário, via de regra, ele não vem com família. Por quê? Senão, sabe, desvia demais da atividade que ele tem que fazer. Então, via de regra, os missionários, eles são sozinhos, não têm família, certo? Porque eles têm que fazer uma carreira totalmente sozinho. Tá? Porque vai agregar pessoas, ele tem que fazer certas atividades que a família, nesse momento, não seria... Mas ele não precisa desse resgate, ele vem com outra finalidade. E nós, nessa sala, não tem nenhum missionário. Então, se não tem missionário, ele tem que fazer algumas outras coisas. Tem que se juntar. Tem que se juntar. Tem que juntar a escova de dente, juntar as calcinhas com as cuecas, tá? Tem que fazer um monte de coisa junto. Tem que aprender a fazer. Não quer fazer? Tudo bem. Não se preocupa, vai voltar outra vez. Vai voltar. Até entender que aquela pessoa que era para ser sua, ou você dela, sei lá, que vocês se juntarem, que essas pessoas sempre vão passar no nosso caminho, sempre vai passar. Mas por um momento que eu não queira ficar com aquela pessoa, não estou pronto, ela é muito chata, ou ela tem alguns vícios, e você não encara aquilo lá de frente, você vai voltar errado novamente. Vai ficar com Então, só uma coisa, uma pessoa que teve vários casamentos, ela já pode contabilizar, vai voltar uma vez para pagar o primeiro, pagar o segundo. Não necessariamente. Precisa ver como que essa relação terminou. Porque nenhuma relação é para sempre. Não existe relação para sempre. Nunca existiu. Uma gêmea. Gêmea? Não, isso também não existe. E nem filho, a relação de mãe, filho, pai e filha também não é para sempre. Ela é de uma existência, muitas vezes uma existência acabou. Você já resolveu o que tinha que resolver ali e acabou. Não existe esse negócio para sempre. E os casais também. Se na boa, olha, não está dando mais, não tenho mais o sentimento que eu tenho por você, eu acho que dá para seguir, cada um seguir o seu caminho, qual o problema? Não tem problema. Tá? Mas não é, sabe, você seguir um caminho sozinho e ficar sozinho. Isso não é o correto. Você não quer mais ficar com aquela pessoa e, de forma consciente, né, se ajustar e falar, tudo bem, cada um vai para o seu canto, eu gosto de você, eu que puder te ajudar, sabe? Mas sabe, a relação continua na boa. Só que você tem que tomar outro caminho, mas não sozinho. Você tem que voltar até alguém no caminho junto com a vez.
Porque o aprendizado só está com pessoas, não está comigo. Eu tenho que ter pessoas. Eu tenho que conviver com pessoas. Senão eu não aprendo. Por mais que vocês possam não concordar, porque eu estou percebendo isso, a energia da cabeça do está mudando. Eu vou começar a olhar para baixo e a gente vê umas nuvens aí. Aí começa a sobrar aqui, ó. Aí começa a se afundar aqui, ó. Que é a energia que vocês não gostam. Vocês mandam tudo para cá. Vocês mandam tudo para cá. E aí, como eu consigo jogar para os lados, né, pega nas pontas aqui. Ó. Esses quadros começam vão se afundando aqui, ó. Tá? Que é só falar alguma coisinha que vocês não concordam. Vem alfinete. Não é fala alfinete para ser alguma coisinha pequenininha. Vocês imaginam as flechas que vocês mandam para mim. É só falar alguma coisa que vocês não concordam. A recomendação que a gente dá é olhando a espiritualidade. A espiritualidade entende que para nós evoluirmos nessa dimensão, hoje como nós estamos, só existe uma forma. Eu tenho que me relacionar. Eu tenho que estar com alguém. Tá? Ou alguém, né? Às vezes não é só uma pessoa, você tem que ter filhos, tem que ter tios, pais, quer dizer, um grupo de gente, você tem que viver com essas pessoas para aprender. Tá? Somente em situações onde a pessoa é missionária que isso, entre aspas, toma um caminho um pouco diferente, que não é o caso nosso aqui. Infelizmente, eu acho que nenhum de nós é missionário. Poderia ter pelo menos um missionário aqui. Para ser mais iluminado. Né? Mas vamos seguir. Bom, acho que a gente termina aqui. Isso. Esperamos que esses alinhamentos se intensifiquem um pouco mais. Tá? A tendência é que a gente veja vários planetas entrando em linha, tá? Ou como está colocado aqui. Então, esses alinhamentos vão propiciar que se abram campos dimensionais, que venham entidades de outras esferas, outras dimensões, e elas consigam se manifestar mais perto de nós. O intuito do quê? De dar uma empurradinha. Tá? Umas vão ficar somente em volta do campo magnético da Terra, e outras vão literalmente encarnar na Terra. E tem um monte de criançada vindo, que são esses seres um pouco mais iluminados. De vez em quando a gente pega alguma coisa na internet, né? Pega alguma coisa na... E as crianças falando, você fala, não é possível, acho que ela decorou, acho que o pai deve estar falando do lado e ela fala, a criança falando, não, é dela. Você percebe que são crianças assim, muito fora da curva, né? E são esses seres que vêm. Eles vêm, e eles não são daqui. Não são daqui. É um daqueles planetinhas, daqueles sistemas que a gente colocou lá para vocês, que eles estão vindo. É de um desses aqui, ó. Estão vindo de vários desses planetas para ajudar, normalmente, pessoas que vieram do planeta, que estão aqui conosco. Eles querem ajudar para que o que for possível voltar, o que não for possível, pelo menos melhorar aqui. E não ser literalmente levado para uma outra esfera mais densa e começar tudo outra vez. Começar tudo outra vez. Aproveita, pessoal. Faz a lição de casa, ou seja, tenta se modificar enquanto tem tempo. Por quê? Para esse outro mundo onde se prevê que as pessoas sejam levadas, que tem uma densidade maior do que a nossa, lá não vai ter celular, hein? Lá não vai ter celular. Lá não vai ter televisão. Tá? Não vai ter computador. Não vai ter nem transporte. Vai ter que andar tudo a pé. E a comida, para sobreviver, você vai ter que colher ou plantar. Não vai ter geladeira. É um planeta inóspito. Já tem muita gente lá. Tem muita gente lá. Comunicação por pensamento também? Oi? Comunicação por pensamento? Como assim? Ou idioma? Por exemplo, as pessoas se comunicam lá? Lá? É. Não. Essa de forma verbal. Não, nesse planeta mais denso, não. Não, esse não. Não, as línguas são bem diferentes. É sinal de fumaça lá. Tem brigas entre eles, porque são clãs, né, diferentes, e cada um vai guerrear com o outro. Como é a nossa história do passado. É a nossa história de alguns milhares de anos. Vai lá para trás, milhares de anos, é a nossa história que está lá. Seria o novo mundo primitivo, né? Esses seres. Inclusive tem seres diferentes lá, animais diferentes, que não são os animais que estão aqui, são outros animais que estão em grau evolutivo também diferente. Precisa de um planeta denso para
fazer o caminho dele. Tá? Tem chance de voltar para a Terra? Se evoluir bastante, você pode voltar para a Terra. Mas a chance que nós temos vai ser bem pequena. Mas isso não seria uma regressão? Não, é o campo de vibração nosso. Ah, você está na mesma forma que está aqui, leva tudo consciente. Tá? Só porque a gente mora numa casa que a gente é evoluído? É isso. Para alguns de nós, se morasse numa caverna, não faria a mínima diferença. Faria a mínima diferença. A mínima diferença. Eu continuo sendo um imbecil, um retardado. Tá? Eu só tenho um celular na mão. Olha só! Eu tenho um celular na mão, cara. Eu continuo sendo um retardado. Continuo sendo. O que diferença faz? Só estou com uma roupinha diferente. A roupa que eu falo não é essa roupa, mas é um corpo diferente. Mas a minha mente, a maneira como eu encaro as relações, é de saber, uma pessoa que está lá atrás, vibratoriamente, encara a mulher de uma forma, sabe, você fica assim, não é possível isso. Então, o que você espera da pessoa dessa? Então, tanto faz. Viver nesse mundo, ou viver num mundo bem mais atrasado, qual a diferença em termos de comportamento e de pensamento? Nenhuma. Ah, é? Você não quer viver num mundo um pouco melhor vibratoriamente? Tá bom, então você vai lá para trás e fica entre os seus pares. Isso não é uma regressão, pelo contrário, é o campo de vibração que está com a pessoa pensa assim. Bom, você pensa assim, então tudo que teoricamente hoje poderia te ajudar para melhorar, você não quer mais, você quer continuar pensando como era antigamente, nas relações principalmente, então você vai num lugar onde todo mundo pensa igual. Fica lá. É vibratório. Então, a gente quer se melhorar, quer partir para um novo desenvolvimento, pensa diferente e age diferente. Não é só pensar. Porque pensar é um campo de vibração. Agir é outro campo de vibração. Então você tem que juntar o que pensa com o que faz. Aí as coisas se modificam. Na sua mão. E, invariavelmente, para a gente passar para esse novo campo de vibração, nós temos que entender que alguma coisa a gente tem que deixar para trás. Dá para entender isso? Senão eu não consigo ir. O que é deixar para trás? Comportamentos, pensamentos, coisas, pessoas, tem que deixar para trás, senão você não vai. Senão você não vai. Cuidado com isso. Se seres que estão encarnando a primeira vez aqui na Terra, se eles morrerem aqui, eles ficam atrelados ao karma do planeta também? Não entendi. Tem os buracos. Ah, vocês estão vendo? É. Então, por exemplo, eles vêm para cá, eles vão viver aqui, e aí se eles morrerem aqui por algum motivo, enfim, eles vão ficar presos ao karma da Terra. Não, eles não têm karma. E eles não podem adquirir nem nada. Eles podem adquirir um karma, mas eles não têm karma. Depende Mesmo eles sabendo que tem um risco, eles sabem que tem um risco. Eles vindo para cá, eles correm um risco de adquirir um karma na Terra. Mesmo sabendo disso, eles vêm. Por quê? Por que eles vêm? Porque eles têm um sentimento que nós não temos. Eles sabem amar. Então, quando realmente a gente ama, mesmo que corra risco, a gente vai fazer. Não vai pensar muito. Porque não tem nada que te prenda. Ah, mas eu posso me perder lá. Mas eu amo as pessoas, eu vou fazer. É o que eu quero fazer. Pelo amor que eu tenho a Deus, a Jesus, pelo amor que eu tenho, eu vou fazer. Sempre. Mas eles não têm karma para cumprir. Então, se eles vêm a morrer, eles vão morrer. Depois do tempo eles vão morrer. Vão ficar presos ao karma? Não. Eles podem voltar, ou podem até continuar. Eu quero continuar ajudando. Pode renascer novamente aqui. Aí você fala, mas tem função karmática? Não, eles não vêm com karma para cá. Eles podem adquirir um karma se fizeram alguma coisa errada, isso sim. Mas mesmo correndo esse risco, eles vêm. Eles são diferentes. Eles são diferentes. São altruísticos, né? Isso é inerente a esses seres. Esses seres são diferentes. E mesmo correndo risco, eles vão nascer. Já nasceram, né? Uma boa parte já está entre nós, correndo risco. Mas você repara que aquela pessoa é diferente, a maneira como ela se porta é diferente. Mesmo trabalhando em empresas, mesmo, sabe, frequentando casas espirituais, mesmo no dia a dia na família, você percebe que ele tem uma maneira de ver as coisas, uma conduta
que você não consegue corromper ele. Ele não muda. Ele está daquele jeitinho, entende a vida de um outro jeito, sabe, tem uma percepção diferente das coisas. E quando todo mundo se vê no apuro, vai atrás dele, porque ele sempre tem a resposta certa para você. Tem um monte de gente que a gente conhece assim. Pode reparar. Pode ser no trabalho, onde a gente veio, até na família nossa. E essa pessoa é a nossa referência. É a referência. A gente não concorda, fica bravo com ela, ela não serve, não chama ela para as festas, porque ela fica do jeito dela, certo? Mas quando o negócio aperta para nós, você chega nela. Me ajuda aqui. Ou leva o meu nome lá no centro. Leva o meu nome lá. Faz uma oração por mim, não é assim? Vocês não conhecem ninguém assim? São esses seres. Eles têm uma compreensão diferente. E vão vir mais fortes ainda. Que são essas criançadas aí, normalmente muito magrinhas, não quer comer direito, tem muita energia, tá? Não para. E são excelentes o quê? Para você conversar coisas sérias com elas. Só que ela tem umas sacadas que você nunca espera a resposta que ela vai dar. Ela te dá cada resposta que você perde até o... Você perde o rumo. E dá cada resposta que mexe muito com você. Bastante. Mas são seres diferentes que estão vindo aí, ainda bem, para ajudar a gente. Vamos tratá-las bem. É isso? Obrigado, pessoal.